Ser breve, eu prometo não me delongar, quero ser simples e objetivo. Capítulo 7, versículo 31, diz assim: E partindo outra vez do território de Tiro de Sidom, foi para o mar da Galileia, passando pelos limites de Decápolis, e trazem-lhe um surdo com dificuldades para falar, e rogaram-lhe que imponha as mãos sobre ele. E ele o separou da multidão e pôs-lhe os dedos dos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E logo depois os ouvidos lhe foram abertos e a língua se desprendeu, falava claramente, e ordenou-lhes que não contasse a nenhum homem, mas quanto mais o proibia, mais o divulgavam. E ficaram sobremaneira admirados, dizendo: Faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Pode se assentar. Nós estamos aqui no sexto elo dessa campanha, uma campanha profética, onde nós entendemos que Deus, Ele trabalha no sobrenatural. Esse texto que nós fizemos menção, ele está relacionado ao ministério de Jesus. Foram inúmeras mensagens ministradas neste altar dentro dessa proposta. Eu confesso aos irmãos que, numa exegese bíblica, numa leitura rápida, nós não teríamos muito recurso para trabalhar esse texto. Você percebeu que Marcos aqui, ele é categórico em afirmar, contando uma história curta, com começo, meio e fim. A verdade é que Marcos aqui ele está falando acerca de mais um milagre que Jesus operou. Só que vale lembrar que a proposta primária de Jesus não era fazer milagres. Quando nós estudamos a proposta neotestamentária, o Novo Testamento, nós descobrimos que a proposta primária dele não foi fazer milagres, não foi curar pessoas, não foi restaurar famílias. A verdade é que a proposta de Jesus foi refazer a aliança do homem para com Deus, uma vez em que o pecado havia rompido essa aliança. Quando nós estudamos no Velho Testamento, nós descobrimos acerca de um Deus que sempre investiu em alguém, sempre acreditou em alguém. Só que na verdade todo investimento que ele fazia em uma pessoa, passados os dias, e esse que foi alvo do investimento, ele trocava essa dádiva por uma aliança pecaminosa. Então veja que Deus, ele sempre acreditou que poderia as coisas acontecer na vida de uma única pessoa. Só que estudando a Bíblia nós descobrimos que houve alguns momentos que diz a Bíblia que Deus se arrepende de ter feito homem. A proposta era: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Ou seja, não existe capacidade do meu espírito habitar com o homem para sempre. Porque ora o homem está cheio da presença, ora está cheio de pecado. Ora o homem quer o que é de Deus, ora o homem quer o que é do mundo. Então, dentro dessa vertente, Deus, ele se arrepende de ter feito o homem, literalmente. Só que quando nós estudamos esse contexto, nós vamos descobrir, vale ressaltar aqui, numa proposta introdutória, entre Malaquias e Mateus, as Bíblias mais antigas, ela tem algumas páginas brancas.
Essa minha aqui tem meia página e meia. Mas as Bíblias mais antigas tinham 3 páginas e meia, que não tem nada escrito. Isso daqui não é porque não havia o que colocar dentro dessas páginas brancas. A verdade é que a consequência dessas páginas brancas está pautada num período de 430 anos que Deus se afasta do homem, que Deus não tem mais esse relacionamento com o homem. É como se a proposta de acreditar no homem já não existe mais. É sabido de todos nós que dentro desse período 3 classes de pessoas recebiam de forma esporádica a presença de Deus para trazer um recado para as demais pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Só que era muito difícil isso acontecer. Para que você entenda o que aconteceu dentro desse período entre Malaquias e Mateus, de 430 anos, se fosse nesse período uma noite de congresso na igreja, pessoas cantavam, Bíblias seriam lidas, coreografia dançava, mas ninguém sentia absolutamente nada, porque não tinha presença. Deus havia se retirado. Só que dentro da proposta neotestamentária, no Novo Testamento, a Bíblia vai mostrar para nós que o personagem principal do texto que lemos, ele tomou uma decisão. Não existia alguém que tivesse a capacidade de refazer a aliança do homem para com Deus. O homem já estava desacreditado, na verdade. Só que esse que a Bíblia apresenta, que Marcos vai contar sobre ele, que Lucas vai contar sobre ele, que Mateus vai contar sobre ele, João vai falar sobre ele, ele decide se desprender da sua glória, descer entre os homens para oportunizar o homem novamente. E a Bíblia vai dizer que esse Cristo, Filho de Deus, ele começa a fazer milagres. Só que na verdade o atrativo de Jesus, como eu mencionei aqui, que a proposta primária não era fazer milagre, o atrativo dele era a palavra que ele pregava. Porque nós aprendemos que o que cura é a palavra, o que liberta é a palavra, o que restaura é a palavra, o que transforma é a palavra. Então tudo está envolvido através da palavra. Só que a Bíblia vai nos mostrar que todos aqueles que davam e dão credibilidade na palavra recebem milagre da parte de Deus, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Olha que coisa linda dentro dessa pequena história bíblica. Jesus ele vem, ele vai dar uma nova oportunidade ao homem. Embora João vai contar alguns milagres que ele realizou, o primeiro e o último ele destaca. Só que na verdade os atrativos eram a palavra. Mateus ele vai mencionar que saíam de Jerusalém, de toda a região, pessoas saíam de suas casas para estar com ele. Era como se fosse o último recurso da sociedade. As pessoas iam até ele, ouviam a palavra que ele tinha para pregar, e ao ouvir a palavra, aquela palavra entrava dentro do coração das pessoas, como nos dias de hoje, e isso causava um processo chamado metanoia, que é uma mudança de pensamento. A pessoa chegava na presença dele sem credibilidade alguma, mas através da palavra era gerada fé dentro do coração, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E essa fé, ela era transformada em milagres. Por isso você vai ver pessoas sendo curadas, por causa da palavra que gerou fé, da fé que alcançou o milagre. Por isso você vai encontrar no Novo Testamento pessoas que tiveram uma vida transformada por causa da palavra. Então veja que esse Cristo aqui, ele está, a Bíblia vai mostrar para nós que esse Jesus aqui, ele vai atrair as pessoas. E no capítulo que
nós lemos aqui, a Bíblia vai mostrar que através da palavra de Jesus, o cenário na vida de um homem, ele muda completamente. Porque todo o milagre dele primeiro liberado uma palavra. E eu abro um parênteses aqui, eu estou sendo bem objetivo, bem didático nessa noite, para nós compreendermos esse texto. Você não está pautado, a sua vida daqui para frente não depende de opinião de pessoas, você depende da palavra. Nós que servimos a Deus, enquanto o mundo está em guerra, nós entendemos que aqui é preservado, porque tem uma palavra liberada neste lugar. E eu já sinto a presença dele aqui. Não precisa a igreja estar cheia para que ele esteja no lugar da casa. Precisa de um coração aquebrantado. Eu abro um parênteses aqui, porque eu saí da minha casa também para liberar uma palavra sobre a tua vida e dizer para você que o que Deus prometeu ainda está de pé. Palavra. Em João capítulo 2, João vai dizer do episódio que Jesus ele vai para uma região da Galileia chamada Caná da Galileia, e ele vai principiar o seu mistério. Ele está numa festa de casamento. Você conhece a história? A Bíblia diz que no determinado momento da festa o vinho acaba, a mãe de Jesus vai ter com ele, e ele vai apresentar o Cristo que habitava dentro dele, dizendo a ela: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada ainda a minha hora. E ela entende que é o Cristo que fala com ela. Ela vai dizer assim: olha, façam tudo que ele vos disser. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. A ordem dele foi essa, olha a palavra: enchei as talhas de pedra. Enchei essas talhas de pedra. Essa foi a palavra que ele liberou. E fizeram exatamente da maneira que ele havia ordenado. 6 potes de pedra para a purificação do judeu, que cabiam 2 ou 3 metretas. Cada metreta 30, 40 litros de água cabia em cada metreta. 6 talhas de pedra que cabiam 2 ou 3, 700 a 800 litros de água. Mas tudo isso principiou com a palavra. Eu vim pregar sobre a palavra dele aqui nessa noite. Eu vim dizer que sobre essa igreja, sobre a tua vida, sobre a tua casa, querendo o diabo ou não, existe uma palavra que foi liberada. Mas alguém pode ser ousado e dizer: pastor, mas o que eu estou vivendo é completamente contraditório à palavra que foi liberada. É por isso que eu vim te afirmar que quem liberou foi Deus. Se estivesse compatível o que você está vivendo, não era Deus. Porque quando Deus libera uma palavra, o cenário sai do seu controle para Deus se manifestar e fazer milagre. O milagre só é milagre quando sai do nosso controle. Então esse Jesus aqui, João vai dizer que através de uma palavra liberada, gerou temor, que gerou obediência, que gerou milagre. Os 700 a 800 litros de água se transformou em vinho. A Bíblia vai mostrar para nós também, o evangelista, o Dr. Lucas, no capítulo 13, no versículo 10, ele vai dizer que um dia Jesus está dentro de uma sinagoga, dentro de um templo. E o que ele estava fazendo? Pregando a palavra. E no meio da multidão, quando a Bíblia fala de multidão, não pense que os templos de antigamente eram megas templos, mas entenda que existia pelo menos 20 mil pessoas que acompanhavam ele todo dia. Você percebeu que não é espaço, é a presença. O segredo está na presença. Ele estava num templo, numa sinagoga. Eu acredito que lá esparramava uma multidão de pessoas, gente de aqui dentro, gente lá fora. E isso fala do crescimento da obra de Deus, porque Deus não depende do lugar, Deus depende daquele que Ele escolheu. E aquele que Ele escolheu, aonde colocar a planta dos pés, será abençoado, porque tem uma palavra liberada.
Lucas, que no meio daquela multidão existia ali uma mulher que andava curvada, com espírito de enfermidade, há 18 anos. E Lucas vai declarar ainda dizendo que de maneira alguma ela podia se endireitar. Ou seja, se tinha recurso para tentar mudar a vida dela, tentaram. Para Lucas afirmar que de modo algum ela podia se endireitar, é porque já tentaram de todas as maneiras. Eu abro um parênteses aqui, porque talvez eu prego para pelo menos uma pessoa que você está enfrentando uma situação que você já tentou de tudo, mas até agora você não ouviu saída para a história. Aí Lucas vai dizer que essa mulher curvada há 18 anos, que não podia se endireitar, Jesus ele olha para ela, porque Jesus te encontra onde é que você estiver. Eu não estou falando de uma mulher que estava em evidência, eu estou falando de um ambiente com uma multidão de pessoas e de alguém que estava abaixo da estatura de uma pessoa comum. Então ele não enxerga para essa estrutura física. Quando eu me coloco, quando você se coloca na presença dele, ele olha para a sua estrutura espiritual, para o seu cansaço, para as suas guerras, para os seus problemas, e ele olhou exatamente para a circunstância que ela estava vivendo, e ele liberou sobre a vida dela uma palavra, e a palavra foi: mulher, você está livre da tua enfermidade, você está livre desse mal. Sobre essa palavra eu profetizo que o que estava lhe atormentando até o presente momento, Deus está te dando livramento porque a palavra é liberada. Então, para eu resumir aqui e já entrar para a fase de conclusão da mensagem, esse texto que nós lemos aqui, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus está na região de Decápolis, entre os gentios. E diz o texto ainda que trouxeram a ele um homem surdo e com dificuldades na fala, né? Uns falam que era gago, uns falam que tinha uma língua colada, essas duas linhagens ideológicas, né? Que ele tinha gagueira, outros dizem que a língua dele era colada, então ele tinha dificuldade. A verdade é que uma das duas coisas, ou as duas coisas, traz dificuldade para falar. E trouxeram ele até Jesus. Imagina essa cena. Esse texto diz que eles levam ele até a presença de Jesus. O versículo de número 32, ele vai trazer em evidência: e traz-lhe um surdo com dificuldades para falar, e rogaram-lhe, ou pediram a ele, que colocasse as mãos sobre esse homem. Mas eu aprendi aqui dentro desse texto, embora já preguei muitas mensagens no capítulo 7, versículo 31 de Marcos, mas eu aprendi alguns segredos aqui nessa noite, ou para essa noite, porque o texto vai contar para nós que o versículo 33, ele vai falar para nós que Jesus separa aquele homem, tira ele do meio do povo, separa da multidão. As pessoas que trazem ele agora não têm o privilégio de ver o que é que vai acontecer. Por que isso? Porque nem todos aqueles que se diz oferecer ajuda estão preparados para ver você com a vitória nas mãos. Aleluia. Nem todos que dizem que querem ver o teu sucesso, meu apóstolo, está preparado para o teu sucesso ser maior do que o dele. Então esse texto aqui vai mostrar algumas curiosidades para nós. E nesse versículo 33 ele vai dizer que Jesus ele separa ele da multidão, das pessoas. Isso prova para nós que nem sempre o fato de estarmos sozinhos é sinônimo de abandono, de desprezo. É claro que nós, seres humanos, queremos estar rodeados de pessoas. A proposta hoje é ter muitos seguidores nas redes sociais. Só que esse
versículo 33, ele vai mostrar para mim, para você, que esse período de estar sozinho não quer dizer solidão e abandono. É porque existem momentos que Deus, ele precisa te levar para o secreto para se manifestar para você. Para você olhar para dentro da tua história e entender que a sua dependência está depositada somente nele. Seria mais natural, mais comum esse milagre acontecer no meio das pessoas, como Bartimeu, por exemplo, foi convidado a trazer perto de Jesus. Manda chamá-lo. Chamaram Bartimeu. Levanta, porque ele te chama. No meio das pessoas, Jesus devolveu vista a ele, devolveu o olho para ele. Só que nesse caso aqui, Jesus ele vai separar esse homem. Entenda que enquanto alguém te vira as costas, Deus sempre estará do teu lado. Enquanto alguém olha para você, pontuando as negativas que você enfrenta na vida, Deus sempre está do teu lado. Entenda, se você aguentar firme debaixo dessa promessa, a qualquer momento a tua senha será gritada. Só não recebe a parte cabível aquele que decide sair da presença. Agora, o tempo não é meu. O tempo não está pautado aos seus controles humanos. Salomão escreveu dizendo que tudo tem um tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que tem um detalhe: a Bíblia me dá uma garantia que eu tenho condições de acelerar o processo do tempo de Deus na minha vida. Como, pastor? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, se eu ficar em silêncio, Deus sabe da minha vida do meu problema, ok. Quer dizer que eu não vou receber milagre? Eu estou na fila de espera. Só que quando eu decido romper a multidão na contramão, enquanto alguém diz que não vai dar certo, eu decido adorar a Ele mesmo que não deu certo, é como se eu estivesse clamando para receber coisas grandes e firmes que eu não conheço. Você percebeu que há uma diferença de pessoas para pessoas? Eu digo isso dentro do povo de Deus. Você percebeu que existem aqueles que com qualquer detalhe ele já faz a diferença, ele já marca território? Porque a decisão foi pessoal. Deus nunca vai forçar ninguém a nada. Então esse texto aqui vai mostrar para mim e para você, no versículo 34, a Bíblia vai dizer que antes de Jesus liberar a palavra, ele suspirou. E eu encontrei mensagem até nesse suspiro de Jesus, sem ferir o texto, é claro. Eu estava olhando, eu confesso que o meu dia foi muito corrido, eu não costumo preparar mensagem dias antes, prego com muita frequência, mas todo dia Deus nos acuda, é como se fosse a primeira vez. Existem alguns amigos, por bondade deles, falam: ah, mas você não precisa preparar a mensagem. Eu digo: o dia que eu não precisar, eu tenho que aceitar Jesus de novo, porque eu não vim aqui falar de economia da cidade ou do país, não vim falar para a Rotary Club, eu vim falar para a igreja. E eu sei que para falar para a igreja é escondido na sombra da cruz do Calvário, porque existe uma batalha travada no mundo espiritual. Eu quero que você entenda que nessa batalha Satanás e os seus demônios estão indo de volta para os quintos dos infernos, porque Deus está te garantindo vitória. Aleluia! Jesus suspirou antes que ele liberar a palavra. Isso aqui revela para mim a compaixão que ele tem por nós. Tem base bíblica, pastor? Tem. Porque quando ele ouve falar que Lázaro morreu, o que Jesus fez? O menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Alguém diz que Jesus chorou por ver incredulidade? Não, Jesus era amigo de Lázaro. Esse Jesus chorou é o lado humano dele, em olhar para a sociedade e entender que todos sentem quando alguém vai embora. Jesus chorou. Então quando Jesus suspira aqui,
antes de liberar a palavra para o homem, Ele está dizendo para mim e para você nesse suspiro: fica tranquilo, porque eu estou vendo a sua dor, eu estou contemplando o sacrifício e o sofrimento que você está enfrentando. Enquanto muitos têm pena de alguma situação que vivenciamos na jornada da vida, Ele tem compaixão, porque compaixão é trazer para perto do peito, para sentir a mesma dor que você está sentindo. Eu quero profetizar na tua vida nessa sexta noite, dessa campanha. Eu profetizo em nome de Jesus, debaixo da profecia que o anjo da igreja já liberou, que Deus está abrindo portas que ainda estão fechadas na tua história. É noite de portas se abrirem. Haverá, esse texto vai mostrar para mim que haverá um efatá na nossa mente. Aleluia. Por quê? Porque em alguns momentos a nossa mente ela nos ludipreia. Vou usar um ditado bem interiorano: nos ludipreia. Por quê? Porque a gente recebe uma palavra e o apóstolo volta para casa e depara com a mesma luta antes do culto. A palavra que foi liberada se perde ao tempo. Porque a luta de casa, ela quer dizer para você: o que o apóstolo pregou, o que o pregador pregou, não é verdade, porque a luta está do mesmo jeito. Só que vai ter um efatá na sua mente, você vai abrir a tua mente e você vai entender que quem liberou foi Deus. Ele usou apenas um vaso para dizer para você, e depois que Deus liberou a palavra, é você aguardar o momento da vitória ser concretizada. O texto fala sobre o efatá, sobre Deus, Jesus aqui, fazer um milagre na vida desse homem, em duas circunstâncias na vida dele. Dos 5 sentidos, 2 estavam ofuscados. Claro que um fala do paladar, mas eu estou falando da fala que vem da mesma fonte. Não tinha a sensibilidade de poder se comunicar. E Jesus suspira. E olha que coisa bizarra para quem não entende de milagre. Ele coloca os 2 dedos no ouvido do surdo. Sabe o que é isso, irmão? Porque milagre não tem explicação. Alguém tenta explicar, mas eu acho que foi por isso que deu certo. Mas eu acho que não tem achismo. É milagre ponto final. O que Deus vai fazer na tua vida não é uma ajuda de alguém, não é um empurrãozinho de alguém, não. Vai ser literalmente um milagre, porque Ele vai trabalhar aonde ninguém consegue trabalhar. Ele vai na tua casa, vai mudar aquele cenário. Satanás que está entronizado lá dentro da tua casa, no quintal da tua casa, ou no meio da tua parentela, ele vai ter que sair de lá, porque é noite do efatá de Deus. O Deus está abrindo uma porta de um novo recomeço para a tua história. Ele coloca os dedos no ouvido do surdo. Costa na boca dele. Só que ele libera uma palavra. O segredo não está no dedo no ouvido nem no cuspe na boca. Eu sei que isso aqui é estímulo de fé. Eu vou te dar alguns exemplos de estímulo de fé. Trazer uma peça de roupa para a casa de Deus para orar e receber a vitória é estímulo de fé. Colocar um copo de água quando o apóstolo estiver fazendo a live, na hora da oração, tomar um copo de água depois que ele abençoar a água, que Deus vai curar a enfermidade, é estímulo de fé. Pegar um documento que está na mão do advogado, colocá-lo debaixo do joelho, orar para Deus fazer milagre, é estímulo de fé. Cuspir no chão, fazer barro com terra, com cuspe, como Jesus sopra na vista de um homem, próximo ao tanque de Siloé, e passar no olho, é estímulo de fé. O segredo do milagre está na palavra liberada. Só que eu não posso pegar a palavra que foi liberada sobre a minha vida e voltar para o cenário de prova e começar a liberar a palavra de derrota.
você não depende de palavra de homem. O efatá da Bíblia não é um efatá que traz sofrimento. Não é um efatá de barganha. Ó, a porta vai abrir para você, mas você fizer isso para mim. Não. É um efatá de declaração de vitória, de milagre. Eu profetizo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua saúde. Eu profetizo na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Eu profetizo até na tua geração futura. Eu profetizo que Deus vai abrir porta, Deus vai curar, Deus vai libertar, porque essa igreja ela tem um altar consagrado. Tem homem de Deus e mulher de Deus aqui com a vida no altar, e aqui é ambiente de milagre. Levaram até Jesus e roubaram. Se fosse nas palavras de hoje, por gentileza, faz alguma coisa por ele. Se fosse para ser um pouco mais etiquetado por obséquio, ajude esse rapaz. E Jesus fala: pera lá, o que a boca está falando não é compatível com o que está dentro do coração. Deixa eu tirar ele de cena, deixa eu esconder ele um pouquinho, porque o milagre começa de dentro para fora. Deixa eu escondê-lo, deixa eu tirar de evidência. Meu Deus do céu, eu não vim aqui, irmãos, falar com alguém sobre a tua história, aquilo que possivelmente eu poderia saber, porque eu não sei da tua vida. Eu vim aqui trazer a revelação de Deus para a tua casa e para a tua família. Deus tem te tirado de evidência, sabe por quê? Porque o processo do milagre já começou e você menos percebeu, porque você está debaixo, já não é de hoje, mas a palavra que já foi liberada. Eu não vim validar a palavra que o sacerdote dessa casa tem liberado toda semana. Eu venho aqui como parceiro, como amigo, como irmão, para dizer para vocês que tudo que esse altar libera é verdade. Tudo que sai dessa fonte aqui vai em contradição apenas contra os planos